Abramos o livro de Deus, amados, no capítulo 26 de Mateus. Já lemos esse texto esta noite, mas vamos lê-lo em parte, a partir do versículo 26. Mateus 26, a partir do versículo 26 ao versículo 30. Vamos ficar em pé, amados. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, meus amados. Vamos conversar com Deus acerca deste texto revelado, inspirado. E agora nós precisamos tão somente da iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, te engrandecemos pela obra extraordinária de Jesus Cristo. Obrigado porque lá estava a prova cabal do teu amor para conosco. E suplicamos neste momento a devida iluminação para o entendimento e a capacitação para a prática desse texto. Influencia-nos neste momento. Só o teu Espírito Santo pode fazer isto. Porque ele não só falará, mas convencerá a todos do pecado, da justiça, do juízo. Muito obrigado, Senhor, por tudo em Cristo e para a glória dele. Amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, nós poderíamos dar o nome desta mensagem, e nós estamos estudando, meditando, e pensamos o meio de graça que traz um legado para a eternidade. A ceia do Senhor que nós vamos celebrar esta noite é um meio de graça, amados. Isto é um meio de nutrição e fortalecimento espiritual do corpo de Cristo. A ceia do Senhor é algo maravilhoso, é tão importante, tão imprescindível até a nossa vida, que podemos dizer assim, que é preciso um exame, um autoexame, porque quem tomar a ceia, quem participar indevidamente, a Bíblia nos chama até de réu. E nós precisamos valorizar este legado que Jesus Cristo deixou para a eternidade. A ceia, ela representa algo extraordinário, maravilhoso. A ceia é o sacramento que comemora, amados, não só um fato, mas comemora a vitória total. É o sacrifício perfeito, suficiente, completo, único pela nossa redenção. Por isso que nós vamos participar hoje com alegria, como uma celebração, como uma festa mesmo, porque é importantíssima a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, amado, se caracteriza por apresentar
uma ou mais, amados, verdades espirituais mediante os sinais que vemos exteriores e sinais visíveis. E nós vemos, amados, que nosso mestre preocupou-se com isso, em mostrar de maneira ilustrando de tal maneira que os seus discípulos pudessem perceber a grande obra. Infelizmente, eles eram tardios em ouvir. Tanto é que quando ele ressuscitou, nenhum deles creu, nenhum creu que ele tinha ressuscitado. Não acreditaram nem nas mulheres. Mas ele mostrou claramente as verdades contidas nessa instituição, a ceia, que ele proclamou lá na quinta-feira. E nós precisamos, amados, pensar, porque a ceia é uma representação simbólica da morte de Jesus Cristo. Ele disse isso. E ele disse que nós poderíamos, Senhor, anunciar essa morte até que ele voltasse. Em 11:26 de 1 Coríntios, Paulo nos mostra anunciar a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor simboliza também a participação no sacrifício e na vitória de Cristo Jesus. Veja que Jesus Cristo, lá no 6,53 de João, diz que se você não comer da sua carne, não beber do seu sangue, você não tem vida em você mesmo. Você não é participante do corpo dele. Você não é um seguidor verdadeiro. Quando ele explicou isso, quando ele falou veementemente sobre este comprometimento que cada seguidor deve ter dele, muitos já não andavam com ele. Porque muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, muitas pessoas querem as coisas de Deus, mas não querem se comprometer com o reino de Deus. E também mostra aqui o texto da palavra de Deus, amados, que é um símbolo da nossa união espiritual com todos os santos. Vamos abrir o texto da palavra de Deus, no capítulo 10, da primeira carta aos Coríntios. Nós sabemos citá-lo, mas você olha nesse texto aí, do capítulo 10 de Coríntios, versículo 17. Veja, amados, como é que diz aí, como Jesus Cristo falou, ou como Paulo falou aos Coríntios, quer dizer. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos nós somos participantes de um único pão. Então a ceia, amados do Senhor, surge na unidade e produz esta unidade. A ceia extraordinária elimina toda a desigualdade, todas as distrações, toda a desigualdade de nação. Nós cantamos aqui, a nossa amada leu aqui esta noite sobre que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que crê em Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo, não será confundido. A tradução que ela leu, não será desiludido. Mas a Bíblia mostra que tanto judeu, todo tipo de pessoa, pode ser do corpo de Cristo. Não todas as pessoas. Não tem na Bíblia Sagrada a salvação universal. Essa expressão, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, não está nem na Bíblia em termos de nação. Até o povo judeu, que foi chamado para ser um povo monoteísta, chamado em Abraão, nem todos vão ser salvos. Inclusive, Paulo chega até a dizer que circuncisão nada é. Ele estava falando dos judeus. Incircuncisão também nada é. Ele estava falando dos gentios. Mas o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Todos têm que receber Jesus Cristo como soberano Senhor e Salvador da sua vida. É isso que Jesus Cristo mostra, que aquele que quer fazer parte do povo, que é do povo, tem que ter passado pelo Calvário, confiado na obra total, plena da cruz do Calvário. E nós vemos, amados, que
Jesus Cristo deixou esse legado extraordinário para nossas vidas. Com a sua morte, leva a eternidade para o nosso coração, para a nossa vida. E a ceia, amada, é o meio usado por Deus para o nosso crescimento espiritual. Não é uma mera cerimônia, não. Não é algo que para constar na liturgia do culto, mas é uma celebração, é uma festa que precisamos fazer isso com todo o nosso coração, todo o nosso ser. Por isso que precisa de um exame, um teste mesmo, se você está no caminho verdadeiro, se você está realmente em linha com Deus, está em comunhão com Deus e com o irmão. Porque você não pode ter comunhão com Deus se não tem comunhão com o irmão. Não existe isso na Bíblia. Se você pode olhar em 1 João capítulo 1, versículo 5, versículo 7. Não tem condição de você ter comunhão com Deus, ter uma comunhão vertical, se não tem uma comunhão horizontal com os irmãos. Então nós precisamos, amado, aprender com Jesus Cristo aqui. O pão e o vinho não se transformam, é claro, no corpo de Cristo. Nós não acreditamos de jeito nenhum, é uma heresia feia mesmo, a transubstanciação. Quando a gente dá graça, se torna o corpo de Cristo. Quando a gente dá graça, se torna o sangue de Jesus Cristo. Não, o pão continua pão, o vinho continua vinho. Não há uma magia nisso aí. Há realmente um simbolismo, mas fortíssimo. A presença de Jesus Cristo também não está com o elemento. Nós não acreditamos também nisso. Mas também, amados, para nós não deve ser apenas um memorial. As pessoas pregam também que é apenas um memorial, mas para a gente é um meio de graça, de fortalecimento, de crescimento espiritual para aquele que recebe o elemento pela fé no nome de Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo é real, ele está presente, porque Ele é Deus poderoso, grandioso e extraordinário. Então, ao participar do pão, ao participar do vinho, o crente participa espiritualmente do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Como o pão e o vinho alimentam o nosso corpo, nós vemos, amados, que a presença espiritual de Jesus alimenta a nossa alma. Eu não preciso mais de nada para me encher. Jesus é todo o meu contentamento, é a minha alegria, é o meu gozo. O vinho simboliza da alegria, do contentamento. Mas Jesus Cristo é o vinho novo que trouxe satisfação plena ao nosso viver. Não precisamos de mais nada. As outras coisas são as acrescentadas. Por isso que basta buscarmos o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, quer dizer, serão acrescentadas, como disse Jesus Cristo em Mateus 6,33. Mas, amados, Jesus aqui solidifica o seu legado. Neste momento, na ceia, quando instituir a ceia, com alguns componentes, nós vamos ver 3 coisas que Jesus Cristo trouxe como componente para que esse legado ficasse na mente, no coração das pessoas. No caso aqui, no coração dos seus discípulos. Primeira coisa que nós vamos ver neste texto, que podemos ver que o primeiro componente, ele usou exatamente palavras célebres, memoráveis, extraordinárias. Jesus Cristo trouxe esta coisa maravilhosa para a gente, trazendo para nós, através de palavras, que estávamos anunciando a sua morte. Trazendo para nós que ali está simbolizando o fato que Jesus Cristo me amou. Paulo expressa isso de uma maneira: Deus prova o quê? O seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda o quê? Pecadores, inimigos, alienados de Deus. Ele nos amou. Mas o crente tem uma razão muito maior
Porque Ele não só nos amou pelo fato da morte dEle, mas agora muito mais, Ele nos salva pela sua vida, porque Ele ressuscitou. Ele está em nós. Não precisamos pedir a presença de Deus aqui. Ele está presente porque Ele disse que estava. E Jesus Cristo disse uma coisa maravilhosa, extraordinária: eu estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século. Então acabe com essa conversa de dizer: ah, Deus fica conosco. Eu não aceito aquele hino aquele divino companheiro no caminho. A tua presença sinto logo ao transitar. Mas numa parte diz: fica conosco. Já se faz tarde. Aquilo foi um fato lá com os discípulos de Emaús. Mas hoje ele já disse, depois de ressuscitado: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As palavras de Jesus Cristo foram fortíssimas, celebrando a ceia, dizendo como Ele iria morrer, como isto seria real em nossas vidas. A segunda coisa que Ele usou foi elementos palpáveis. Maravilhoso, né? Ele pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Você já pensou? Você já imaginou que Deus fez por você? Você inimigo, você pecador, que Jesus Cristo só salva pecador mesmo. Quem não é pecador, ele não salva. E já é pecado se dizer que não é pecador. Você já imaginou esse grande amor? Todas as suas misérias, todos os seus pecados, tudo esquecido, ele jogar em seu corpo. Ele liberalmente foi àquela cruz. Ele não foi porque é o jeito, não. Ele disse que poderia dar a sua vida e retomar quando quisesse. Ele, quando falou: sou eu, muitos caíram por terra. Ele se entregou voluntariamente. Você agradece a Deus com a sua vida, com isso e por isso? Ou você não está levando a sério essa vida cristã? Jesus Cristo pegou o pão: olha, aqui está o símbolo do meu corpo, que é dado por vós. Jesus perpetua, gente. Perpetua o sofrimento o sofrimento, quer dizer, para toda a eternidade. Se faltar tudo, e tendo Jesus, é um céu. Muito bem disse, eu estava meditando em Abacuque, esta manhã, no rádio. Muito bem, Abacuque, vocês cantam isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, produto da oliveira minta, não há mais gado, não há mais nada, todavia me alegrarei no Senhor, força minha. Sim, amados, as nossas misérias, nossos pecados, nossas dívidas, todas mesmo, foram jogadas em Cristo. Por isso que o inferno não se alegrou, o inferno se entristeceu com a morte de Jesus Cristo, porque era o único meio de toda a nossa dívida, todos os nossos deveres e tudo com Deus, e toda dívida contra nós foi paga, cravada na cruz de Jesus Cristo. E precisamos, amados, ver uma coisa linda que Jesus Cristo trouxe para nós. Como é gostoso saber, amados, como é maravilhoso saber que quando você chegar assim para Deus agora mesmo, diz: Deus, sabe aquele pecado que eu até já confessei, eu ainda estou sentindo tristeza. Você chega assim: sabe aquilo que eu fiz, Senhor, lá atrás, eu até confessei, já estou sentindo tristeza ainda. Aí sabe, vamos supor que Jesus Cristo falasse audivelmente para Silas: o que é que você está falando?
Aquele pecado, Senhor, assim, assim, assim. Que pecado? Aquele, Senhor, tu viste que eu fiz, mas que pecado? Belinha pode dizer, ó, filho, você fez, mas o que é que Jesus Cristo diria? Que nós podemos pegar na palavra, tirar da palavra e chegar para Sílio e dizer, jamais me lembrarei do seu pecado. Eu esqueci. O homem não. Você mesmo, dos seus pecados, você passa em rocha assim. Mas Jesus Cristo diz para a gente, eu levei no meu corpo o seu pecado. E eu tenho mais, ele pegou o segundo elemento e disse, olha, este é o cálice, a nova aliança do meu sangue que será derramado por muitos. A nossa miserabilidade campeando, as nossas desgraças sobre nós, quando entregamos a vida a Jesus Cristo, o sangue dele passa sobre as nossas vidas e nosso coração ficará mais branco que a pura lã, que a neve. Que coisa estupenda, maravilhosa. Eu não entendo até hoje este amor de Deus. E graças a Deus, porque esse amor é eterno, né? Ele chega assim para mim, chega assim para você e diz, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Paulo chega a dizer, esse amor que excede o quê? Todo, extrapola todo entendimento, vai além de qualquer compreensão humana, mas ele me amou, lhe amou. Ele derramou seu sangue inocente por miseráveis pecadores como nós. Isso é uma coisa estupenda, maravilhosa. Eu fico triste, amados, em contrapartida, quando uma pessoa não consegue perdoar outra pessoa. E pior, quando você faz uma coisa similar, está vendo? Ele é o mesmo. Está vendo que não mudou não. Mas Jesus Cristo diz, não, meu sangue lhe purificou. A gente ouve aquela expressão, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificou de todo pecado. Que coisa. Primeiro usou palavras, segundo usou o quê? Elementos. Pegou os elementos, começou a explicar, e a gente entende que jamais eu pagarei os meus pecados. É claro que o pecado nunca deixa de ser pago. Aí você diz, você vem dizer que não pagarei, agora tem que ser pago? Se não será pago por você, foi pago por nosso Jesus. Cancelou todas as nossas dívidas. Por isso que quando você entrega a vida a Jesus Cristo, quando você abre o coração, tocado por Deus, influenciado pelo Espírito Santo, convencido disto, ele entra e tudo novo. Se alguém, vamos dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu falei de 3 componentes. O terceiro qual seria? Nos mostra aqui nesse texto, amados, que ele usou acontecimentos regulares. É tão maravilhoso Jesus Cristo contextualizar tudo. Ele não fazia nada por acaso. Ele usava coisas, usava fatos. E aqui estava usando duas grandes festas. A festa dos pães ázimos, a festa dos pães ázimos que durava 7 dias, de 14 a 21 do Nisan, mês de Nisan. Para nós, hoje seria entre em março e abril. Poderia cair em março, poderia cair em abril. E era usado pães ázimos porque na saída do Egito, o povo teria que fazer as coisas às pressas. E esse pão teria que ser sem fermento. E era realmente às pressas que a coisa deveria acontecer. E isso eram 7 dias dessa celebração. E viria também com a Páscoa. Jesus Cristo usou
Aquele cordeiro simbolizava o Cristo que havia de vir para dizer que ele era o Cordeiro Pascual. E João pensava nisso, né? O João Batista, quando Jesus Cristo estava lá, perto dele, ele diz: eis o quê? O Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Maravilha. Os judeus que estavam com ele, que haviam crido, os seus discípulos disseram: chegou a hora. Chegou a hora que nós não poderemos mais sacrificar animais, porque a realidade já chegou e está entre nós. Que maravilha a gente saber que a gente não precisa sacrificar nada mais, mas receber esse Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. Jesus Cristo usou a ceia para explicar esse fato real, que nós precisamos de comemorar a Páscoa. Não, porque nós temos a ceia que comemoramos pode ser todos os dias. Tem gente que chega assim para mim: pastor, eu já tomei a ceia lá em João Pessoa, já tomei a ceia lá em Campina Grande, já tomei a ceia lá em outro lugar. Aí pode participar, pode passar quantas vezes nos reunirmos. A Bíblia nos mostra isso. Todas as vezes que nós reunimos, nós poderíamos ter uma ceia. É bíblico isso aí. E graças a Deus que usaremos dessa celebração até aquele grande dia que Jesus vai voltar. Abra o livro de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios 11, versículo 26. Versículo 26. Onde Paulo, primeiramente que Mateus e outros, escreveu este texto. Onde não tinha sido escrito ainda os evangelhos, ele escreveu dizendo isso aqui: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. Quem pode dizer Maranata? O que é isso? É nossa oração contínua, deve ser a nossa oração contínua. Tem que não quer morrer ainda não, né? Nem que tem a menina lá em Campina Grande que só queria morrer depois que casasse. Ainda bem que deu tempo, né? Mas, amados, não importa se vier hoje, estarmos reunidos em ceia aqui, Jesus Cristo voltar, que maravilha! Estaremos com Ele para sempre na glória. Seremos semelhantes a Ele. Veremos como Ele é. E não haverá mais choro, tristeza, não haverá nada de sofrimento, não é? Meus joelhos não vão doer mais. E é gostoso saber disso. Já pensou, o ceguinho vai ter olhos, né? Tudo perfeito, semelhante a Jesus Cristo. E que Deus os abençoe, amados. Que possamos, amados, encher o nosso coração de alegria neste momento de ceia. Que Jesus Cristo é suficiente para nós. O sacrifício remidor foi completo, total. Encheu o coração do Pai. E por isso que você é aceito por Jesus Cristo. Eu não gosto da expressão aceitar Jesus. Eu gosto da expressão que Ele me aceitou. Ele me conquistou, trouxe para si. Porque quem vai a Jesus Cristo, quem é? Aquele que o Pai mandar. E aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Jamais Jesus Cristo pode deixar de nos aceitar se o Pai manda. E o sangue de Jesus Cristo, com a sua morte, o seu corpo entregue, foram plenamente suficientes para nós dizermos com alto e bom som: nós somos salvos, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém.